para pá, para pá, para pá. Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais.
espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz um novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim.
Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz. Em paz. O Evangelho nas areias, aqui, lá e prisca a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estuvo à tua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, E conosco sirva o bom amigo. sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia.
dia, gente amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel e à nossa reunião das manhãs de domingo. Sou Miriam, uma trabalhadora da casa, sou negra, tenho os cabelos curtos e grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim uma parede branca. Iniciamos, como sempre, pelos nossos lembretes. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão os links para o jornalzinho da casa, o atendimento fraterno, os avisos do mês. Pedimos que deem um like. Quanto mais curtidas o vídeo tiver, mais o YouTube o impulsiona e a visibilidade dele aumenta, podendo chegar cada vez a mais pessoas. Além desta reunião pública das manhãs de domingo às 9 horas, temos mais outras 2 reuniões públicas sendo transmitidas por este mesmo canal ao longo da semana. Às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. 2 reuniões de fluidoterapia, nas quais os nomes dos enfermos podem ser colocados no chat para a irradiação. Às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. E às quintas-feiras, 19h30, temos a prece da saudade, na qual o nome dos nossos afetos que já partiram para a pátria espiritual podem ser colocados no chat para a prece. E falando em chat, sempre lembramos do bom uso do chat. Durante os estudos, as reflexões, as explanações que hoje nos serão trazidas, pedimos que o chat não seja utilizado, para que possamos prestar bastante atenção em todas as propostas de reflexão que, com certeza, agregam e nos iluminam, se prestarmos bastante atenção nelas. E hoje, os nossos estudos, as nossas reflexões serão trazidas pelas queridas Maeli Moço e Simone Catalão. Maeli nos trará o Livro dos Espíritos, na sua parte 3ª, capítulo 10, Lei de Liberdade. Questões 829 a 832, que falam sobre a escravidão. E em seguida, Simone nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 4 e 5, que nos falam do maior mandamento. Com certeza, elas nos trarão o fruto das suas pesquisas, das suas reflexões, e vão facilitar o nosso entendimento, nos trazerem propostas que nos levarão a pensar ao longo da semana, e tudo isso, com certeza, contribui significativamente para o nosso progresso, para a nossa melhoria íntima. E ao final, temos o GEAL, o Grupo de Educação Espírita André Luiz, levando a evangelização em todas as reuniões públicas para as crianças. Como puderam perceber, temos um banquete de luz nessa manhã. Aproveitemos. Que Deus abençoe a todos vocês e suas famílias. Um excelente domingo. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sob a mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a mercê do triunfo. Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse momento de estudos, Senhor, por essa casa que nos acolhe, chamada Centro Espírita Miguel, por esses mensageiros que nos reúnem nesse momento,
para que possamos receber a Tua presença. Que os nossos pensamentos e sentimentos possam se reunir, para que formemos então essa unidade, capaz de perceber em nossos lares a Tua presença. Que Teu amor nos conduza, Senhor, nos estudos da manhã, nas reflexões que cada uma de nós iremos trazer do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Que Teu amor possa nos banhar. Abençoa as nossas intenções para que possamos, através do estudo que nos propusemos a fazer, levar aos nossos irmãos o melhor. Que nós possamos, Senhor, ao término da reunião, concluirmos que, através dela, recebemos tudo aquilo que necessitávamos. E que Teu amor, que o Teu amparo permaneça conosco durante todo esse estudo. E que possamos, Senhor, estar contigo em mente e em coração. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de domingo. Bom dia a todos. Meu nome é Maeli e eu farei, então, como foi dito, o estudo do Livro dos Espíritos dessa manhã. Estamos nas questões 829 a 832 e o tema será escravidão. Antes de irmos para as reflexões da manhã e para as questões, farei uma breve audiodescrição para auxiliar os nossos irmãos que estejam nos assistindo e que têm baixa visão. Estou usando uma camiseta azul escura, meu cabelo é curto e escuro, minha pele é clara, meus olhos também são escuros e atrás de mim uma parede azul. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos ampare, nos auxilie nas reflexões da manhã. Vamos então às nossas questões de hoje. Então, antes de irmos para as questões propriamente ditas, vamos fazer uma breve introdução do assunto. Claro que o tempo que nós temos aqui é curto para que possamos aprofundar esse assunto. É um assunto complexo, um assunto que demandaria mais tempo, mas no tempo que temos, vamos buscar aprofundar o que é possível, trazer uma breve síntese, vamos dizer assim, do assunto. Então, a escravidão, a gente pode achar isso na internet, nos dicionários, é um sistema de trabalho no qual o indivíduo, ou seja, o escravo, é propriedade de outro. E nesse sistema você pode doar esse escravo, você pode alugar esse escravo, vender, emprestar, enfim, tudo aquilo que todos nós já sabemos e temos conhecimento. Eu trouxe aqui uma imagem de um galês, de um homem galês que estava então escravizado. E por que eu trouxe essa imagem? Porque Pedro traz na sua segunda epístola, lá no capítulo 2, versículo 19, a seguinte fala: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Isso é para a gente entender
que a escravidão se dava quando os povos entravam em guerra, e então aquele povo que derrotava o outro povo tornava o povo derrotado seu escravo. Ou seja, aquele que vencia a guerra colocava o povo vencido sob seu domínio, sobre sua propriedade. Então, essa imagem é uma imagem famosa, vocês conseguem achar facilmente na internet. É de um galês, um homem galês, que foi então, que teve o seu povo vencido numa guerra, e então ele estava nesse modelo, nesse sistema de trabalho escravo. Ele se tornou escravo por conta de ter sido vencido na guerra. Quando nós chegamos na escravidão propriamente dita no nosso país, não foi assim que aconteceu. Nós não vencemos uma guerra e tornamos um povo, ou certos habitantes desse povo, escravo. Como é que aconteceu no Brasil? Bem, no Brasil, os primeiros escravos chegaram aproximadamente no ano de 1536. E nesse caso, como eu disse, não foi fruto de uma conquista de guerra. Foi fruto de uma negociação comercial. A negociação entre os portugueses, que foi o povo que nos colonizou, junto ao povo e ao país africano. O que os portugueses queriam quando eles chegaram lá na África? Eles queriam ouro. E ao chegar lá e se depararem com várias tribos e não conseguirem o ouro, o que aquele povo e aquelas pessoas que estavam no poder começaram a fazer para ganhar dinheiro? Olha, eu tenho esses homens aqui, mulheres, que garimpam ouro para mim, mas eu não quero te dar o ouro. Eu vou te vender essas pessoas para que você a leve para o país que você quiser, e então ele será para você muito útil. Então, a escravidão no Brasil se deu através de uma transação comercial, de uma negociação comercial. E depois de 1536, cerca de 5 milhões de negros chegaram até aqui. Até que chegou exatamente esse dia, dessa reportagem que eu trouxe para vocês, que é o dia 13 de maio de 1888, onde aconteceu a extinção da escravidão no Brasil. Bem, apesar dessa lei ter sido promulgada em 1888, ainda hoje nós trazemos algumas confusões e alguns conceitos equivocados em torno da escravidão. Eu fui então buscar um livro que foi indicado por uma amiga para que eu pudesse então trazer um pouco mais nesse estudo da manhã para vocês. O livro se chama Pequeno Manual Antirracista e eu recomendo que todos leiam, porque é um livro pequeno, mas de muita profundidade. Ele foi escrito pela filósofa e ativista Djamila Ribeiro. E logo na introdução do livro, ela traz uma frase que me chamou muita atenção para essa questão da confusão que às vezes nós fazemos em relação àquilo que vivenciamos, aquilo que os nossos antepassados vivenciaram, mas que nós ainda trazemos como uma impressão, como um equívoco, muitas das vezes, de interpretação. E ela disse nesse trecho: com o tempo compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava.
Por que ela faz essa diferença? Porque a condição escrava seria aqui uma condição natural. E essa não é uma condição natural. A população negra não é naturalmente escrava. Pelo contrário, a população negra foi escravizada. Ou seja, ela tornou-se escrava de um outro povo, de uma outra nação, de uma outra cultura, como eu expliquei ainda há pouco. A forma como foi feita essa escravidão, especificamente no Brasil. Então, falar que a população negra é escrava é como se nós disséssemos que todo negro tem a condição natural de escravo. E não é isso que acontece. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que a população negra tornou-se escrava. Foi colocada nessa posição de escravidão. E é com essa frase, com esse pensamento, que nós vamos agora para as questões, buscar refletir sobre as perguntas feitas por Kardec e pelas respostas dadas pelos espíritos. Na questão 829, Kardec pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Será que existe, então, alguém que naturalmente está destinado a ter um dono? E os espíritos dizem: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, os espíritos deixam muito claro que não há na lei divina nada que sujeite um homem a outro. Não há nada que sujeite um homem a outro. E que, portanto, a escravidão, ou seja, sujeitar um homem ao outro, é um abuso da força. Mas eles nos consolam dizendo que com o progresso, isso vai desaparecer gradativamente, como desaparecerão todos os outros abusos que nós cometemos. Então, nós podemos ver aqui com essa pequena resposta de que o que nós cometemos é um abuso. E Kardec, então, coloca uma nota que diz assim: é contrária à natureza, à lei humana, que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Então, esse ser se torna um objeto. Ele se torna, como ele está dizendo aqui, a um homem irracional, a algo que não pensa. Então, as pessoas que cometeram esse ato de colocar outro em subjugação, sujeita a esse domínio, a essa propriedade, pode ser considerado um homem totalmente irracional, porque ele degradou física e moralmente, não só a si mesmo, como ao outro, ao seu irmão. Na 830, Kardec tenta aprofundar um pouco mais o assunto. Ele diz assim: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Será que quando culturalmente eu vivo aquilo, isso é censurado? Vamos ver o que os espíritos responderam.
Eles disseram assim: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma maçã má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão, introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Eu gosto muito dessa primeira frase, porque muitas das vezes a gente gosta de argumentar, e isso é um sofisma. A gente às vezes argumenta com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. A gente adora fazer isso. E eles são muito claros. O mal é sempre o mal. E não há sofisma, ou seja, não há argumentação, não há produção de ilusão da verdade que faça se torne boa uma maçã que é má. Então não adianta você dizer, faz parte do meu costume, eu fui criado assim, eu vi meu avô fazer, meu pai fazer, meu bisavô, o vizinho. Não importa. O mal é sempre o mal. E não há nada que nós possamos fazer que torne uma ação má e uma boa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles nos chamam a atenção, e eu quero destacar aqui, é quando eles dizem assim: aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Entretanto, bem aqui no finalzinho, eles alertam. Desde que mais desenvolvida, ele está falando da razão, e sobretudo esclarecido pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. O que eu penso que eles querem dizer com isso? Desde quando nós temos as luzes do cristianismo conosco? Desde que Jesus veio à Terra. Concorda? Bom, se nós temos essas luzes desde que Jesus veio à Terra, significa que nós já temos o esclarecimento devido para sabermos que um irmão que está ali como escravo, ele perante Deus é um igual a mim. E, portanto, não há desculpas para que eu o torne propriedade minha, para que eu o torne menor do que eu, para que eu diga que ele não tem os mesmos direitos que o meu. Mas Kardec vai mais além. Agora ele quer saber se a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sobre a dependência das raças mais inteligentes. Que pergunta inteligente! E aí os espíritos dizem a ele, e para todos nós: sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos,
e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carne. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. No livro que eu trouxe para vocês e que eu acabei de comentar, tem um outro trecho que me chamou bastante atenção, que é bastante apropriado para essa resposta dos espíritos. Ela chama atenção para uma outra ativista, para uma mulher negra, que tem um trabalho muito grande em torno desse assunto, que se chama Simone de Beauvoir. E a Simone, através das suas pesquisas, ela afirmou que não há crime maior do que destruir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo-o à condição de objeto. Foi o que os espíritos acabaram de responder nessa questão. Ou seja, existe uma desigualdade natural de aptidões? Sim. Mas para quê? Para que uma auxilie a outra e para que as duas se elevem. E não para embrutecê-las ainda mais pela escravização, ou seja, tornando-as, como a Simone traz na sua pesquisa, como objetos. E os espíritos dizem claramente que durante longo tempo, não foi um curto tempo, longo, nós consideramos que certas raças eram como animais de trabalho. E aí a gente se julgou no direito de vender, como animais mesmo, de carga. Consideramos em outros povos que nós tínhamos o sangue mais puro. E aí humilhamos os nossos irmãos. E como eles disseram, insensatos, porque nós estamos olhando apenas para a matéria. Porque o puro não é o sangue, é o espírito. Vamos então para a nossa última pergunta da manhã. E na última pergunta que nós iremos trabalhar em torno desse assunto, Kardec perguntou: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e que acreditam que a liberdade os exporia às maiores privações? Que dizes disso? Que dizeis disso? E aí os espíritos dizem: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam os seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Vejam a beleza dessa resposta. O que eles estão dizendo? Que quando nós agimos assim, com uma humanidade, entre aspas, significa que nós temos ali interesse. E qual é o interesse? O interesse que eu mantenha aquele escravo, aquele que está sob o meu domínio, na melhor forma possível. Para quê? Para que ele tenha um bom preço quando eu for vendê-lo. Então, há uma diferença entre aqueles que maltratam, eles dizem que sim. Mas nem por isso esses não deixam de dispor desses escravos como se fosse uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmos.
para encerrarmos as nossas reflexões da manhã, que foram breves, mas espero que tenha trazido algo para as nossas reflexões, eu trouxe o comentário de um espírito chamado Miramês. Ele fez vários comentários em torno das perguntas realizadas no Livro dos Espíritos. E eu peguei, então, um desses comentários acerca dessas questões que nós acabamos de ver. E ele diz assim: matar e escravizar são fatos que acontecem em mundos de provações e expiações. Quem pode mudar esses acontecimentos? Somente o tempo. As almas sairão certamente da escuridão quando acenderem a luz na intimidade da consciência. Jesus veio ao mundo ao encontro da humanidade para mostrar aos espíritos como eles mesmos devem se libertar desses atos e fatos primitivos, limpando dos seus caminhos as nódoas negras provocadas pela escravidão e matanças. Contudo, as lições disso oriundas ficarão no centro da vida, e tanto quem morre como o escravo, quando o que faz morrer e escraviza, tocam de posições pela lei das vidas sucessivas, e todos aprendem juntos as lições de amor que salvam a todos. É com essa mensagem, meus irmãos, que eu quero encerrar o nosso estudo da manhã, trazendo para todos os nossos corações a esperança, a fé, que através das múltiplas reencarnações, como ele menciona aqui, nós iremos, pouco a pouco, sair da escuridão e acendermos a luz na intimidade das nossas consciências. Que possamos, então, olhar para aquilo que foi feito no passado e não repetirmos mais no futuro. Tenhamos um bom domingo e que possamos todos nós, a cada dia, nos empenharmos arduamente para que possamos aprender que tudo que hoje nos acontece nesse mundo de provas e expiações, nós mesmos teremos que recuperar, que reformar, que restaurar, que reestruturar, para que possamos, de fato, acender a luz em nossas consciências. Fiquem em paz e que Jesus os abençoe. Bom dia a todos, eu sou Simone Catalão, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e estou nesta manhã como expositora do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos juntos refletir sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Os itens são o 4 e o 5, o mandamento maior. O mandamento maior. Item 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas
se acham contidos nesses 2 mandamentos. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando nós paramos para refletir sobre essa passagem, nós notamos que Jesus era tentado a todo tempo por aqueles que desejavam vê-lo cair em contradição. Nós temos outras passagens como esta, em que os doutores da lei tentavam fazer com que Jesus se desdizesse, caísse em contradição. Mas como a sua conduta sempre estava de acordo com as leis de Deus, isso nunca aconteceu. E neste momento, Jesus responde com esta máxima que nós acabamos de ler, que é a maior norma de conduta para todos nós, e que continua vigente até nos dias atuais. Pois as verdades que Jesus nos trouxe são eternas e atemporais. Portanto, assim como ontem, é hoje. Estes 2 mandamentos contêm tudo o que precisamos para a nossa reforma moral. E quando Jesus diz que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, ele quer dizer que todos os preceitos religiosos, todos os ensinamentos dos profetas que vieram antes dele, todas as lições que alguns livros sagrados trazem, podem ser resumidos nestes 2 mandamentos, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dando continuidade, vamos ao item 5. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então nós vemos nesse trecho que a caridade e a humildade vêm como importantes virtudes a serem cultivadas por todos que desejam entender e seguir este mandamento maior ensinado por Jesus. Porque é pela prática da caridade que combatemos em nós o egoísmo, e é pela prática da humildade que nos libertamos do orgulho. Ou seja, a primeira, que é a caridade, nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo. E a segunda, que é a humildade, nos liberta de nossas vaidades humanas e nos aproxima de todos na condição de irmãos que somos. E é por isso que agir contra o próximo é como agir contra Deus, e que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo e sem praticar a caridade. Pois quando nesta passagem do Evangelho diz que fora da caridade não há salvação, está indicando que a caridade é a concretização do amor. Ela é a forma pela qual o amor se realiza, principalmente o amor ao próximo. Mas para seguir com as nossas reflexões, eu fiquei me fazendo alguns questionamentos que queria dividir com vocês, para que possamos refletir juntos. O que é o amor? O que é o amor para nós? O que é amar a Deus? O que é amar a nós mesmos?
E o que é amar ao próximo? Vamos refletir, vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses itens e vamos conversar sobre eles? Vamos então falar primeiro sobre o amor. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, Joana fala o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Então, como nós vemos com Joana, o amor é de essência divina. E nós temos essa essência dentro de nós. E deve ser cultivado e dividido para se tornar cada vez maior. Mas nós precisamos lembrar que este amor a qual Joana se refere não é o amor terreno, que muitos de nós conhecemos, que muitas vezes se confunde com paixão, com posse, com domínio, mas sim aquele tipo de amor que Jesus ofereceu a todos nós. O amor incondicional, o amor fraterno e verdadeiro, que se desenvolve e habita no íntimo de cada um, e que flui sem pedir nada em troca. O amor livre. Vemos então este amor também no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade. Na resposta à pergunta 886, os Espíritos falam que o amor e a caridade são como complementos da lei de justiça. Pois quando nós amamos o próximo, nós fazemos a ele todo o bem possível que desejamos a nós mesmos. Como nas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Portanto, se eu quero ser amada, se eu quero ser respeitada, eu preciso também amar e respeitar. E para isso eu preciso desenvolver esse germe do amor que habita em mim. Esse amor de essência divina que me foi dado no momento da minha criação por Deus. Vamos agora ao amar a Deus. No Livro dos Espíritos, capítulo 2, Lei de Adoração, a questão 650 fala o seguinte: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Ou seja, a adoração é inato em nós ou é fruto de um aprendizado aqui? Os Espíritos respondem: sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Ou seja, amar a Deus, conhecer a Deus, adorá-lo, a cada instante, como fonte de nossa coragem e alegria, é reconhecê-lo como Pai misericordioso, justo e bom. É compreender a nossa vida como uma dádiva, como um presente do seu amor em benefício do nosso progresso, e fazer desta existência uma caminhada em direção a Ele, vivendo sempre de acordo com suas leis. É também recorrer a Ele nos momentos de dificuldade para solicitar que nos ampare em nossas fraquezas e principalmente recorrer a Ele nos bons momentos para agradecer por todas as dádivas que recebemos. Portanto, conhecer a Deus, adorá-lo e amá-lo faz parte de nós. É um sentimento inato em nós. E reconhecer isso tudo, reconhecer a grandiosidade de Deus e ser capaz de amá-lo, é estar também de acordo com suas leis.
Vamos agora ao amar a nós mesmos. Voltando ao livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, ela fala o seguinte: o homem maduro é saudável, ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretorquível. Segundo Joana, amar-se é ter uma relação saudável consigo mesmo. É praticar o autoconhecimento, pois é a partir dele que conseguimos identificar as nossas conquistas, as nossas virtudes já conquistadas, já desenvolvidas, e as nossas fraquezas, os nossos pontos de melhoria, aqueles pontos que precisamos trabalhar. E é praticar principalmente o auto-perdão. Vejam bem, não é passar a mão sobre a minha própria cabeça quando caio em algum equívoco, quando ainda tropeço, mas é olhar para mim de forma caridosa, me perdoar e me permitir recomeçar, sempre com alegria, sempre com esperança, sempre fortalecendo a minha fé. Pois quando eu me amo, eu me cuido e desejo sempre ser uma pessoa melhor, tanto para mim quanto para todos aqueles que comigo convivem. Pois se amar não é ser narcisista e muito menos egoísta. Se amar é se respeitar e se ver como filho de Deus, como um espírito imortal em progresso constante, que tem as mesmas capacidades e as mesmas oportunidades que todos os filhos de Deus. Portanto, quando eu me amo, eu me conheço, eu me perdoo e eu continuo na minha caminhada ascensional até Deus. Chegamos então ao amar ao próximo. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. A questão é a 886. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Com essa questão do Livro dos Espíritos, nós podemos entender que está realmente tudo interligado. Amar ao próximo como a si mesmo, amarmos como irmãos, e o fora da caridade não há salvação. Porque com essas palavras, nós entendemos que devemos dispensar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, o mesmo tratamento que gostaríamos de receber, caso estivéssemos em seu lugar. Ou seja, desejar-lhes tudo o que queremos para nós. É nos sentir felizes com suas conquistas e alegrias, é consolar esses irmãos nos momentos de dor e de aflição, é praticar a caridade com todos. E aí há uma ressalva: com todos. Não é somente com aqueles que nos são próximos, que nos falam ao coração. Porque ser caridoso com quem nós conhecemos, com quem faz parte do nosso círculo de amizade ou familiar, é um pouco mais fácil. Mas e com os nossos desafetos? Como é ter um olhar caridoso para esses que nos desafiam, que nos ajudam na nossa caminhada, pois muitas das vezes nos fazem tropeçar? É perdoando e desejando todo bem a eles. E principalmente sem recusar uma oportunidade de reconciliação. Talvez até ser o primeiro a estender a mão e buscar o perdão e a reconciliação com esse irmão.
É sobre esse irmão que Jesus está falando, no amai-vos uns aos outros como irmãos. Porque, como eu disse, é fácil ser irmão daquele de quem se gosta. É fácil ser irmão daquele que está conosco, nos sustentando e nos ajudando na caminhada. Mas como é ser irmão daquele que nos desafia, daquele desafeto? Nós podemos então concluir que amar a Deus sobre todas as coisas é colocar a Deus no centro da nossa vida. É vivenciar seus mandamentos, é trazer realmente estes mandamentos, e principalmente este, para o nosso dia a dia. Principalmente o amar ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o bem que desejamos para nós. Praticar isso diariamente. É trabalhoso, mas a gente tem também que enxergar isso como desafiador, porque é um desafio a todos nós, espíritas cristãos, que já entendemos o valor de tudo que nos foi dado. Hoje nós já sabemos que o muito que nos foi dado, muito também será cobrado. Mas nós precisamos também lembrar que nós já temos ferramentas, bagagem suficiente para conseguir desenvolver em nós esse amor fraternal, que é de essência divina, que já se encontra dentro de nós, de forma latente. Nós temos ferramentas através da doutrina espírita, o estudo, a espiritualidade superior que incansavelmente nos ajuda. Nós temos a Jesus como um exemplo de amor a seguir. Então, vamos fazer dessa nossa caminhada um exemplo também a todos aqueles que conosco convivem. Vamos então praticar o amor a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, agora que chegamos ao final do nosso estudo, hoje que é domingo, o primeiro dia da nossa semana, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem para que possamos continuar refletindo ao longo dessa semana que se inicia. É do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. É a lição de número 5. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, desejo a todos nós uma ótima semana de muita paz, muita harmonia, muita esperança de que dias melhores virão, que fortaleçamos todos a nossa fé em Jesus e que possamos estar sempre juntos nestes momentos de reflexões. Fiquem com Deus, uma ótima semana e um beijo no coração de cada um. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por esse banquete que recebemos nesta manhã. Muito obrigada, Pai, por todas as reflexões que foram aqui trazidas a respeito do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Obrigada pela presença de Jesus em nossas vidas, da espiritualidade amiga que conosco sempre está, nos ajudando, nos impulsionando a querer melhorar, a buscar sempre a Ti e a Jesus em nosso caminho. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, nosso Mestre querido, por estar sempre conosco também.
por ter deixado todos esses ensinamentos que hoje servem como um farol a nos guiar. Agradecidos estamos por este momento de aprendizado, de auxílio, de fortalecimento de nossa fé. E que tenhamos uma ótima semana, abençoadas por Ti, Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz, e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva
nos ensina a caminhar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora nos reunir em pensamentos para fazer a nossa prece. Vamos pensar em um lugar bem bonito, bem tranquilo, imaginando que estamos lá para conversar com Jesus e agradecer a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, participando da nossa evangelização. Obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelas oportunidades que temos no nosso dia a dia de tentar fazer o bem, de tentar sermos melhores. Obrigada, Jesus. Que possamos estar com os nossos coraçõezinhos abertos neste momento para refletir sobre todos os seus ensinamentos que serão trazidos daqui hoje. Assim, Jesus, rogamos a sua permissão para dar como iniciada a nossa evangelização e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, galerinha do GEAL. Que saudade dos nossos encontros. Poxa, que saudade. Tá tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje nós vamos estudar sobre a lei do trabalho. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é trabalho. A gente logo lembra das profissões, não é mesmo? A gente lembra do gari, da enfermeira, da cozinheira, da professora, do jardineiro, do dentista. Nossa, tem muitas outras profissões. Mas saber que o trabalho é uma lei divina, você sabe o que isso significa? Significa que é uma lei de Deus. Ela não muda, não modifica. Podemos dizer que o trabalho é toda ocupação útil. Essa resposta encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 675. A lei do trabalho
nos orienta no que devemos fazer ou deixar de fazer, e o homem se torna infeliz quando se afasta dela, começa a agir de maneira contrária ao da natureza, porque, na verdade, toda essa lei está escrita na nossa consciência. Precisamos trabalhar para despertar ela dentro da gente. E se nós formos reparar, tudo trabalha na natureza, até os animais. Olha esse vídeo aí das formigas. Observem esse formigueiro, a casinha das formigas. A natureza está sempre em movimento e as formiguinhas, agora, neste momento, elas estão trabalhando em cooperação. Cada uma tem uma tarefa a fazer. Olha que lindo! Todo mundo trabalhando. Como nós vimos, a natureza toda trabalha. Temos os exemplos dos homens, dos animais, das árvores que trabalham produzindo o seu próprio alimento, purificando o ar, liberando oxigênio para a atmosfera. Isso mesmo, o oxigênio é o ar puro que respiramos. Por isso é tão importante não arrancar mais árvores, desmatando as florestas. E se você quer continuar a respirar, comece a preservar, porque conservar a natureza é conservar o nosso corpo também, desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa inteligência e a nossa moral. A gente fica, sim, uma pessoa cada vez melhor e sendo útil aos nossos semelhantes. Trabalhando, a gente põe o nosso amor em ação, nos auxiliando em nosso progresso espiritual e intelectual. Agora, vamos ver um outro exemplo num outro vídeo? Vamos lá? Observem essa pessoa varrendo. E agora eu pergunto, ele está trabalhando? Quem mais está trabalhando nesta cena? Se você disse só ele, ficou faltando alguém. Sabe quem? Eu. Porque eu filmando, também estou trabalhando. Estou estudando juntinho com vocês na evangelização. Toda ação útil é um trabalho e todos os trabalhos são importantes. Então, nós verificamos que assim como o corpo, o espírito também trabalha. E nos mundos mais adiantados, vocês sabiam que a natureza do trabalho é menos material? E pensando mais ainda no trabalho, a gente vê que juntinho dele está também um repouso, o descanso, que é o tempo que serve para repor as forças do nosso organismo, de reparar as nossas energias, que é uma lei também da natureza. E cada um escolhe a melhor maneira para descansar o corpo e a mente. E esse limite do trabalho vai depender de cada um, vai depender das suas forças. E Deus nos dá a liberdade de encontrarmos esse equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Agora, vamos escutar uma história bem legal, porque o exemplo do trabalho com amor é a maior contribuição no caminho de um mundo melhor. Ô, mamãe, ai, mamãe, eu tô tão entediado. Eu não aguento mais ficar em casa, mamãe. Esse tal de coronavírus é muito, muito chato. Ô, Pedrinho, você tem que ocupar seu tempo, meu filho. Vem ajudar a mamãe a limpar a casa. Vem, quem sabe pega um pano e vai tirando pó pra mim. Ah, não, mamãe, isso é muito mais chato ainda. Eu não quero fazer. Mamãe,
eu acho que eu vou passar o meu tempo lá no quintal. Eu vou lá ver se eu consigo achar uma coisa para me distrair. Tchau! Ai, que dia bonito aqui fora. Ai, o sol até que tá bonito, o dia tá bonito, mas eu continuo achando tudo muito chato. Ai, tá até me dando sono. Eu acho que eu vou deitar na sombrinha dessa árvore e vou descansar um pouquinho. Então, o Pedrinho pegou no sono e sonhou que ele estava no meio da natureza. E aí ele ouviu uma voz chamando ele. O que será que aconteceu? Só um pouquinho. Ei, Sil! Ué, quem tá falando? Eu tô aqui sozinho no meio de tanta coisa que não fala. Quem será que tá falando? Pedrinho, sou eu, a árvore. Você fala? Sim, eu falo. Ai, dona árvore, então eu vou desabafar com a senhora. Eu tô me sentindo tão entediado. Essa história de coronavírus tá me deixando tão entediado. Eu não sei o que fazer, não tenho nada para fazer. Pedrinho, mas tem tanta coisa para fazer? Ah, mas eu não acho nada para fazer. Eu já brinquei com todos os meus brinquedos. Não tenho nada para fazer. Pedrinho, para você se sentir feliz, deve fazer algo, se sentir útil também. E você, dona árvore, como consegue ficar aí parada sem fazer nada? Não acha chato? Mas quem disse, Pedrinho, que eu não faço nada? Eu faço muitas coisas. Faz muitas coisas? Mas não parece. Parece que a senhora fica aí o tempo todo parada. Pedrinho, eu produzo ar. Eu passo o tempo todo produzindo ar, purificando o oxigênio. Além disso, eu produzo muitas frutas. Eu posso produzir sombra para quem precisar. E ainda sirvo de abrigo para muitos pássaros e insetos. É, dona árvore, mas eu achei que a senhora não fizesse nada. Não, eu passo o dia todo trabalhando. Ah, mas não é tudo na natureza que trabalha, né? Por exemplo, os insetos não servem para nada. Como não, Pedrinho? Os insetos polinizam as plantas. Por exemplo, as abelhas produzem mel. As abelhas produzem mel, dona árvore, é mesmo. Toda a natureza trabalha. Os insetos trabalham, as flores trabalham, as árvores trabalham e as pessoas trabalham. Nossa, que legal! E você se sente feliz fazendo tudo isso, dona árvore? Sim, me sinto muito feliz. Com todas essas tarefas que tenho para fazer, me sinto útil. Tudo na natureza é útil. Puxa, todo mundo está feliz, menos eu. E a árvore respondeu: Pedrinho, para você se sentir feliz, precisa fazer alguma tarefa, ajudar as pessoas, ajudar a sua mamãe, o seu papai, fazer um bom uso do seu tempo. E quando você fizer isso, a felicidade vai morar no seu coração. Foi então que o Pedrinho começou a despertar e ele ficou ansioso e saiu correndo para contar para a mãe dele. Cheio de luto. Mamãe, eu tive um sonho muito maluco, mamãe. É, Pedrinho, o que você sonhou? Agora eu já sei, mamãe, já sei por que eu estava tão entediado, tão triste. Eu preciso trabalhar, mamãe, fazer coisas, ajudar as pessoas, ser útil, estudar mais, trabalhar mais. Nossa, Pedrinho, que legal, que bom que você conseguiu concluir todas essas coisas, meu filho. Que sonho foi esse? Depois eu te conto, mamãe, agora eu quero te ajudar. Já peguei o paninho e vou limpar os móveis para você.
Ai, que felicidade, meu filho! Então, se você vai me ajudar, eu vou aproveitar e vai me sobrar tempo para fazer um bolinho para nós. Qual sabor de bolo que você quer? Chocolate, mamãe! Então tá combinado, filho. Eu vou lá para a cozinha fazer o bolo. Ai, eu tô tão feliz. Eu vou ajudar a mamãe e vou limpar essa casa e vou me sentir muito, muito melhor. Ai, como é bom trabalhar, limpar, ser útil. Tô adorando, é muito legal, muito bom trabalhar. Lá, 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 lá. Pedrinho, tá sentindo o cheiro do bolo, meu filho? O bolo já está pronto. Oba, oba, que alegria! Já tô sentindo o cheirinho do bolo da mamãe. Tchau, pessoal! Trabalhem, ajudem em casa. Isso vai fazer vocês muito felizes. Tchau, tchau! Vamos recapitular um pouco da história. Falar sobre o Pedrinho. Pedrinho era um menino, estava um pouco muito entediado. Aí chega na sua mãe e fala assim: mãe, eu quero alguma coisa para fazer, eu tô muito entediado, não tenho nada para fazer. Aí a mãe sugere para ele ajudar ela nas tarefas domésticas, de casa, para arrumar e tal. Ele fala assim: não quero, eu acho muito chato. A mãe tenta, fala um pouco, aí ele: não, vou lá brincar no quintal. Ele vai brincar no quintal. Aí andando pelo quintal, ele ouve uma voz. Aí ele percebe que é a árvore conversando com ele. Aí ele começa a levar pra casa, que queria fazer algumas coisas, queria fazer alguma coisa. Aí, fala que já brigou com todos os seus brinquedos, a árvore fala que para ele ser feliz de verdade, ele precisa se sentir útil. Aí ele fala: como a árvore consegue ficar parada assim tanto tempo sem fazer nada? Aí a árvore fala que está sempre trabalhando, fornecendo ar, servindo de abrigo, fazendo sombra, purificando o ar, e dando muitas frutas. Mas aí o Pedrinho retruca para assim que nem a natureza trabalha. Aí a árvore vai não, fala que os animais, todos os animais têm uma função. Os insetos ajudam a polinizar o ar, alguns outros animais ajudam também no espalhando sementes, entre outras coisas. Aí Pedrinho percebe como todo mundo trabalha e está feliz com isso. E aí ele tem uma virada de chave na sua cabeça. Aí a árvore fala que para ele ser feliz de verdade, ele precisa se sentir útil, trabalhar, se sentir útil para alguém. Aí Pedrinho pensa, volta para sua casa, fala, mamãe. Aí ele percebe que é importante ajudar a mãe dele. Ele começa a ajudar a mãe dele, arrumando a casa, com as tarefas domésticas. Aí a mãe dele, ao final disso, dá um bolo a ele. Agora vou falar um pouco, uma visão propriamente, que é legal a gente trabalhar, ajudar em casa, nossas mães, nossos pais, principalmente que eles trabalham muito, para dar conforto, dar as coisas pra gente, nossos brinquedos, nossas comidas gostosas. Então é bom a gente ajudar ajudar nas tarefas domésticas, se sentir útil, que assim a gente só melhora. E fazer o trabalho bem, tipo arrumando a própria cama, lavando a roupa, limpando o chão que sujou. É isso, fazendo essas coisas básicas. E às vezes a gente não vai ter nada em troca, mas o importante é a gente se sentir útil. Se sentir que ajudou em alguma coisa. Não necessariamente a gente vai ter algo recompensatório em troca. E é isso.
Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje vai ser um questionário sobre a lei do trabalho. Vamos começar? Primeiro vamos à pergunta. O que é considerado trabalho? Temos aqui na opção A, brincar. A opção B, toda ocupação útil. E a opção C, emprego. O que vocês acham? Eu lembro que a tia Olivia explicou pra gente lá no tema, no início do nosso estudo, que a árvore também trabalhava, os animais também trabalhavam. Então, eu acho que é a opção B. Gente, trabalho é toda ocupação útil. Estudar, fazer as tarefas escolares, ajudar a família na limpeza, na arrumação da casa. E são inúmeras as maneiras de trabalhar. Deus quer que cada um seja útil, de acordo com as nossas habilidades. Então, vamos marcar a opção B. Acertamos! Agora vamos para a segunda pergunta. Quais são os seres que trabalham na natureza? Temos a opção A, todos os seres. Temos a opção B, somente os adultos trabalham. E temos a opção C, somente os animais e as plantas trabalham. O que vocês acham? Realmente os adultos trabalham, mas vocês acham que só os adultos trabalham? E realmente as plantas e os animais trabalham. As plantas, elas fazem a fotossíntese. Vocês sabem o que é isso? Elas ajudam a limpar o nosso ar. E os animais se nutrem dessas plantas e também de outros seres vivos e ajudam no trabalho dos homens. O homem trabalha para conservar também o seu corpo físico, assim como os animais. Então, gente, eu acho que a opção A, todos os seres trabalham. Vocês concordam comigo? Acertamos! Todos os seres trabalham. Por que o trabalho é necessário? A opção A diz que o trabalho não é necessário. A opção B diz que é para evoluirmos. E a opção C diz que é para comprarmos os bens materiais. O que vocês acham? Vemos que com certeza o trabalho é necessário. Vocês não lembram da historinha do Pedrinho? Que Pedrinho estava se sentindo entediado até que ele sonhou que estava tendo uma conversa com a árvore. E a árvore explicava para ele que aqueles sentimentos que ele estava sentindo dentro dele podia ser resolvido se ele trabalhasse, se ele se sentisse útil. Então, o trabalho é necessário. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que na espiritualidade, no plano espiritual, também existe trabalho? Existe sim, e existe muito trabalho. Então, não é só para comprar os bens materiais. O trabalho, ele é necessário para a gente evoluir, para sermos espíritos melhores. O trabalho nos ensina a disciplina, a paciência e também a obediência. Então, vamos marcar a opção B? Acertamos! Vamos ver nossas respostas? O trabalho, ele é considerado toda ocupação útil. Todos os seres da natureza trabalham. E trabalham para quê? Para evoluirmos.
como espíritos e como também ajudar a evolução do nosso planetinha. Gostaram da atividade de hoje? Se vocês quiserem jogar, ela vai estar no link do vídeo aqui da sessão pública, tá bom? Beijo em todos e agora nós ficamos com a prece. Tchau, tchau! E assim, querido irmão, mestre, guia e modelo de nossas vidas, terminando a aula, queremos te agradecer por todo o amparo, por todo o carinho, por todos os seus ensinamentos, nos auxiliando em nossa caminhada. Obrigada, mestre querido, por tudo aquilo que nós temos, que nós recebemos de ti, com muita paz, muita luz, muito carinho, que sabemos que o Senhor todos os dias nos dá. Queremos te agradecer pela evangelização de nossos corações, para que a gente entenda que precisamos reformular nossas diretrizes, evoluir moralmente, e para isso temos que trabalhar e muito, com novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos, e agradecendo também a Deus Pai por mais um dia, por todos os dias que já vivemos. Pedimos então permissão para encerrarmos a aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.